Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a leitura da nossa Bíblia, nesse belo lugar aqui, abençoado por Deus. Estamos lendo o Novo Testamento e hoje a gente vai ler Lucas 7. E depois, no fim, eu vou trocar uma palavrinha com vocês. Lembrem-se, inscreve-se no canal para continuar ouvindo aqui a palavra de Jesus, a palavra que Jesus deixou para nós, né? Vamos lá então. Hoje é sobre o centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a esse, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que de mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele
de quem está escrito: Eis que te envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, se assentam nas praças, chamam uns aos outros, dizendo: tocamo-no flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, que não me deste águas para os pés, mas esta regou-me os cabelos, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Gente, muitas vezes a gente não procura Deus, não procura Jesus, porque acha: não, eu sou uma pessoa quase sem pecado, eu não preciso disso, não preciso nem ouvir a palavra, afinal eu sou católico, eu cresci no catolicismo, eu sigo os ensinamentos de Jesus, então eu vou lá, né, com o padre, eu confesso meus pecados, ele perdoa todos os meus pecados em troco de 2 Ave Marias e um Pai Nosso, né? E sem querer falar de qualquer religião, até porque aqui o nosso vídeo, vocês sabem, né, gente? O que a gente fala aqui não é sobre religião, nunca foi sobre religião e nunca vai ser. Eu apenas estou dando um exemplo do que eu mesmo vivi. Eu digo que eu sou católico, apostólico, romano de criação, né? E crente de vida, né? De vida que eu digo, me converti ao amor a Cristo. E isso não tem religião. Eu posso dizer para vocês que enquanto católico eu não era tão temente a Deus, tão
não amava tanto Jesus quanto agora. Porque, né, o catolicismo tem disso, até a questão de os santos, você tem que rezar para os anjos, você tem que... Não, gente, você tem que rezar para Deus, você tem que rezar para Jesus. Não existe intermediário. Teve até uma moça que falou a respeito disso, né, querendo converter alguns da minha família, vamos dizer assim, novamente ao catolicismo, né? E ela disse, não, mas acontece que você, para chegar ao filho, você tem que falar com a mãe, que no caso é a Virgem Maria, né? E aí eu falei até com a minha esposa, né? Você perguntou para ela se, para falar comigo, Flávio, né, você tem que falar com a minha mãe antes? Não, não, porque muitas vezes a minha mãe nem vai passar o recado, dependendo do que você precisa. Muitas vezes a minha mãe não... Olha que profundo isso. A minha mãe pode pensar o seguinte, não, mas Flávio não precisa ouvir isso, né? Para que eu vou estar incomodando ele com... Ou pode chegar para mim desviado também, né? O que eu quero dizer é, você é filho do Criador. Então você, assim como eu, a gente tem contato direto com ele. Ainda que você seja católico, ainda acredite, você tem contato direto com Jesus. Se você acredita nisso, escreve aqui embaixo, me diz, eu tenho contato direto com Jesus. Eu quero saber se você tem contato direto com Jesus. Se você acha que você tem contato direto com Jesus, você se acha digno? A pergunta, na verdade, é essa. Você se acha digno? Se não se acha digno ainda, pode ter certeza que o Pai, Ele te conhece. O Pai conhece o Filho. O Pai sabe o que passa no teu coração. Então, para você ser digno, é bom que você conheça a palavra, para ficar também íntimo do Filho de Deus. E o Filho de Deus é você também. Não só Jesus, mas você também. Todos nós somos filhos de Deus, mas a gente precisa acreditar nisso. E a gente não precisa de interventores, a gente não precisa de terceirizar esse nosso contato com Jesus. Eu até ontem fiz um post de um short, que ontem era domingo, era dia de congregar, eu estava congregando na igreja aqui próxima deste lugar maravilhoso onde eu estou, né? Pastor muito legal, muito jóia o pessoal, uma vibe muito boa do lugar. Mas entendam, embora ele esteja ali, o pastor trazendo a palavra, né, nos ensinando mais sobre a Bíblia, nós não precisamos dele, gente. Então a gente não pode idolatrar ninguém, tá? Nem um cantor gospel, nem um pastor, nem nada. E isso a gente vê inclusive na internet. Pastores querendo trazer a fama para si. A fama, gente, seja de um cantor gospel, seja de um pastor famoso, seja de um que se diz, sei lá, padre, profeta, celebridade, qualquer coisa. A fama vai ser sempre de Jesus. Não esqueça o que diz a palavra. Toda honra e toda glória, agora e para sempre, para Jesus. Se você concorda conosco, nos segue aqui no canal, deixa o seu joinha. Nos vemos ainda hoje às 7 da noite, tá ok? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Faltou a musiquinha de fundo hoje, né, gente? Mas a gente tá com esses sons da natureza que é até melhor do que qualquer música, né? É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha e o teu comentário aqui embaixo. Você já se acha íntimo de Jesus? Eu acho que ainda tem que estudar um pouco. Comenta aí conosco e Deus abençoe a todos vocês. Amém.